Olá a todos, o meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. Turma, estamos continuando com o nosso curso de Matemática Básica, estamos já na aula 50, dia 2 de outubro de 2017, mantendo aí nosso ritmo de aulas diárias. Lembrando, pessoal, que às quartas-feiras nós temos live para tirar dúvidas, e a ideia é fazer esta live por volta das 5 horas da tarde, e será uma espécie de um plantão de dúvidas. Vamos ter uma aula de boa qualidade, eu acredito que vai ser de grande valia para todos. Bom, turma, na aula passada nós terminamos de ver conjuntos numéricos e terminamos vendo os intervalos na reta real. Então nós vimos todas as maneiras de definir intervalos, mas antes disso nós vimos todos os conjuntos numéricos, desde os naturais, passando pelos inteiros, depois os racionais e depois os números reais, que englobam os irracionais. O caminho mais natural a partir daqui, pessoal, seria a teoria de funções. Começar a teoria de funções e então entrar nos tipos de função. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, função exponencial, logaritmo, né? Esse seria o caminho mais natural. No entanto, pessoal, como a característica desse curso é um curso de matemática básica, eu gostaria, antes de nós entrarmos nesta parte de funções, eu gostaria de trabalhar com vocês alguns assuntos básicos sem os quais nós não conseguimos caminhar para frente e estudar as próximas matérias, tá? Então é necessário esses assuntos básicos para que nós possamos dar continuidade ao curso de uma maneira tranquila aí, tá? Porque esses assuntos básicos muitas vezes eles são ignorados nos cursos de pré-vestibular ou num cursinho para concursos, tudo mais, mas são assuntos muito importantes que muitas vezes você não entende um assunto mais avançado porque este assunto básico não foi bem trabalhado. Então, pessoal, na aula de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês sistema métrico decimal. Assunto bastante básico. O que é a ideia? Sistemas de medidas. Muito simples. Bom, nós temos aqui alguns prefixos. Esses prefixos, pessoal, eu coloquei aqui de maneira geral, porque eles vão ser utilizados para qualquer medida. Já vou explicar para vocês isso aqui. Então nós temos o prefixo mili, que nós indicamos com a letra M, que significa 10 a menos 3. Né? Então 10 a menos 3, lembrando que é um milésimo, né? Então a milésima parte. Então é o mili. O centi, que é 10 a menos 2, que seria a centésima parte. O deci, que seria simbolizado pela letra D, que seria a décima parte, 10 a menos 1. O deca, que é 10 vezes, né? Aquele valor que simbolizamos aí pelo símbolo DA. Hecto, simbolizado pelo símbolo H, que seria 100 vezes aquele valor. E quilo, simbolizado pela letra K, 10 ao cubo, que seriam 1000 vezes. Bom, esses prefixos, pessoal, prefixos, né? Ou seja, eles vêm antes da palavra que nós queremos quantificar. Já vamos dar um exemplo para que vocês entendam muito bem. Esses prefixos, pessoal, na grande maioria dos casos aqui, eles provêm muito do grego, né? Por exemplo, o prefixo hecto, quilo, deca, né? São prefixos que vêm do grego. Que, por exemplo, nós temos um miligrama, né? O miligrama, o que é um miligrama? O miligrama é a milésima parte do grama, ou seja, 1 grama dividido em 1000 partes, aquilo seria 1 miligrama. Né? O que é 1 centímetro? Ora, é a centésima parte do metro, 1 centímetro. Né? O que é um quilômetro? Um quilômetro são 1000 metros. Um quilograma também nós usamos muito. Né? Quilograma são 1000 gramas. O hecto, nós usamos também muito o hecto, mas muito para hectare. Né? Então nós temos 1 hectare de terra, seriam 100 ares. Né? E um are é 100 metros quadrados. Aí já entram definições de medidas de terrenos mesmo, que são muito comuns aí, tá? Mas é mais específico isso aí, tá? Mas enfim, 1 hectare são 100 ares. Nós poderíamos fazer isso aqui para qualquer medida. Medida de massa, medida de tempo, medida de força, por exemplo, né? Mas eu vou optar, pessoal, por fazer com vocês com as medidas, somente a medida de comprimento, que é o metro, tá? Então nós vamos trabalhar com o metro e ao longo da minha explicação eu vou dando alguns toques, explicando para vocês como é que isso fica para outras medidas. Vocês vão ver que é exatamente igual, né? Por conta disso que a gente pode fazer somente para o metro. Bom, então qual que é a ideia, pessoal? Nós temos aqui o comprimento, a medida é o metro. O comprimento, pessoal, não é necessário que seja o metro, tá?
Nós podemos, a princípio, utilizar qualquer medida de comprimento. Por exemplo, os britânicos ali, eles usam jardas, milhas, né? Essas são medidas mais comuns, pés, né? Polegadas. Então nós temos várias medidas de comprimento. Mas a medida do SI, pessoal, que é o Sistema Internacional de Unidades, o Sistema Internacional de Unidades, ele padroniza as medidas. Foi uma convenção aí que se chegou ao longo de vários anos aí, né? De que se padronizasse mundialmente quais são as unidades padrão. Então nós temos uma unidade padrão de comprimento, né? Nós temos uma unidade padrão de massa. Então, primeiramente, vamos falar do comprimento e depois vocês vão ver que existe uma relação muito simples que nós vamos falar de outras medidas para que vocês vejam o quão semelhante é. Pois bem, então aqui neste ponto nós temos o metro. Nós dizemos aqui que nós temos os submúltiplos do metro e nós temos os múltiplos do metro. Então nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Ora, nós temos aqui o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. E para cá nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Ora, são exatamente os prefixos. Vejam que aqui nós entramos, aqui o metro não existe prefixo, porque ela é a medida padrão, ela é a medida referência aqui. Mas aqui nós temos o prefixo M, aqui o prefixo C, D, DA, H e K, que são justamente os prefixos que eu listei para vocês aqui. M, C, D, DA, H e K. Pela própria definição dos prefixos, então nós temos a seguinte relação, quando nós temos que converter uma medida que está à direita para uma que está à esquerda, como a que está à esquerda ela é um submúltiplo, nós acabamos multiplicando por 10 quando a medida está à esquerda. Porque, por exemplo, 1 decímetro, vejam, 1 decímetro é 10 a menos 1 metro. Portanto, de metro para decímetro, nós acabamos multiplicando por 10. Tá? Então, à esquerda, nós multiplicamos por 10. Então, à esquerda, nós multiplicamos por 10. E sempre fazemos isso. Por outro lado, à direita, nós dividimos por 10. Então este é o resumo. Então à esquerda nós multiplicamos por 10 e à direita nós dividimos por 10. Por exemplo aqui, se nós queremos uma medida em quilômetros, queremos transformar em decímetros, então nós multiplicamos por 10. 1, 2, 3, 4 vezes. Ou seja, multiplicamos por 10 elevado à quarta. Nós temos que lembrar que isso é um produto repetido, portanto vai aparecer a potência, 10 elevado à quarta potência. Vamos fazer alguns exemplos para que vocês entendam bem isso aqui. Vejamos aqui. Por exemplo, aqui nós queremos expressar 6,07 decâmetros em metros. Tá? Então nós olhamos para a tabela, decâmetros para metros. Ora, para converter decâmetro para metro, nós multiplicamos por 10. Então, isso vai ficar o quê? 60,7 metros. Multiplicamos por 10. E aqui nós queremos converter 0,00651 decímetros para milímetros. Então, decímetro para milímetro, nós temos que multiplicar por 10 duas vezes. Por 10 duas vezes, multiplicamos por 10 ao quadrado. Portanto, a vírgula anda duas casas para a direita. 0,651 milímetros. É sempre assim, pessoal. Para que vocês não se confundam no aspecto de saber quando vocês têm que multiplicar e quando vocês têm que dividir, uma dica interessante que eu costumo dar é a seguinte, que, por exemplo, de decâmetro para metro. Então, é importante nós sabermos o que é o decâmetro. O decâmetro é o múltiplo, né? É 10 vezes. Ora, então esta unidade decâmetro, ela é maior do que a unidade metro. A unidade decâmetro em si é maior. Então, como esta unidade é maior, eu preciso de um número menor para representá-la.
representar esta medida. Portanto, eu tenho que multiplicar por 10 porque eu preciso de um número maior se eu quiser utilizar o metro. Da mesma forma aqui, como o decímetro é maior, é uma unidade maior do que o milímetro é uma unidade muito pequena. Então nós precisamos de um número maior aqui, então ocorre aí a multiplicação. Tá? Em alguns materiais vocês vão ver que a multiplicação está aparecendo indo para a direita aqui e a divisão à esquerda. Mas isso ocorre porque eles invertem em alguns materiais, o decâmetro, hectômetro e quilômetro aparecem à esquerda e o milímetro, centímetro e decímetro aparecem à direita. Portanto, a gente acaba dividindo à esquerda e multiplicando à direita. Mas eu prefiro fazer dessa forma porque vai fazendo o crescimento das unidades normal. Bom, turma, também é muito comum aparecer aí as unidades de área. Aí aparece a unidade padrão do Sistema Internacional, é o metro quadrado. Porque unidade de área, na verdade, é a medida de comprimento ao quadrado, né? Portanto, unidade de área padrão certamente será o metro quadrado. Eu vou aproveitar essa mesma tabela que nós fizemos, mas aqui em vez de milímetro, centímetro, decímetro, nós vamos ter milímetro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. E no lugar de multiplicar ou dividir por 10, nós já multiplicamos por 10 ao quadrado. Então é bastante simples. Então na conversão de áreas, basta em vez de multiplicar por 10 ou dividir por 10, multiplicar ou dividir por 10 ao quadrado. Lembrando que a área é o produto, é o quadrado das dimensões, não é isso? Então por isso aparece o quadrado aqui nas potências de 10. Vejamos esses dois exemplos aqui. Então nós temos 73,01 decímetros quadrados e eu quero converter para metro quadrado. Ora, decímetro quadrado para metro quadrado nós dividimos por 10 ao quadrado. Então dividimos por 100, a vírgula anda duas casas, então nós vamos ficar com 0,7301 metros quadrados. E aqui 3,01 quilômetros quadrados, eu quero converter aqui para decâmetro quadrado. Para decâmetro quadrado, de quilômetro quadrado para decâmetro quadrado, nós multiplicamos por 10 ao quadrado duas vezes. Portanto, nós multiplicamos por 10 elevado à quarta. Então a vírgula anda 4 casas, né? 301,00 decâmetro quadrado. Multiplicou-se por 10 à quarta. Aqui, pessoal, em vez de escrever dessa forma, nós poderíamos ter escrito simplesmente 3,01 vezes 10 à quarta decâmetro quadrado. Então manteríamos a notação científica, também seria uma alternativa. Em algumas situações, é interessante nós utilizarmos a notação científica, lembrando que nós vimos numa das aulas de potenciação a notação científica e vimos o porquê de ela ser útil em algumas situações. Então, tem exercícios que é muito interessante a gente expressar o número usando a notação científica, porque ele facilita tanto a visualização do número, o entendimento, a compreensão daquele número, quanto, às vezes, em alguma simplificação de contas também. E também vocês, muitas vezes, têm que saber isso aqui, porque diante de um exercício de múltipla escolha, muitas vezes você tem que saber chegar nessa forma, porque uma das alternativas aparecem nessa forma aqui. Nós temos também um metro cúbico. E o metro cúbico também, a única coisa, a unidade do Sistema Internacional que aparecerá seria o m elevado a 3, o metro cúbico. Porque o volume é o produto de 3 dimensões aí. Então nós temos a unidade padrão como sendo o metro cúbico. Então o que vai acontecer? Estas potências aqui, em vez de 2, passarão a 3. E os 10 ao quadrado, as potências de 10 aqui, o expoente também passará a 3. Então eu vou apagar, fazer isso aí e depois voltar a explicar com vocês. Como eu disse para vocês, aqui nós temos então milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e assim por diante até o quilômetro cúbico. Então, em vez de nós multiplicarmos ou dividirmos por 10 ou 10 ao quadrado, no caso de área, nós multiplicamos ou dividimos por 10 ao cubo, né? Então fica bastante simples. Por exemplo, 16,4385 decímetros cúbicos, eu quero converter para metros cúbicos. Portanto, nós temos que dividir por 10 ao cubo, essa vírgula vai andar 3 casas, nós vamos ficar com 0,0164385. Nós poderíamos também escrever na notação científica
como 1,64385 vezes 10 a menos 2, né? E aí a unidade aqui passou a metros cúbicos. Sobre as unidades de volume em particular, nós temos algumas unidades que fogem um pouco das unidades padrão do Sistema Internacional, mas que são também muito interessantes e acabam aparecendo muito em exercícios aí. O litro, como é definido o litro? Não é? O litro é definido da seguinte forma: 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Não é? Isso seria o quê? 1 litro. Ora, isto implica, vejam só, como 1 litro é 1 decímetro cúbico, isto implica que 1 metro cúbico, para obter em decímetros cúbicos, nós multiplicamos por 10 ao cubo, multiplicamos por 1000. Portanto, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Isso nós já sabíamos. No entanto, como cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro, então 1 metro cúbico, na verdade, são 1000 litros. Tá? Então, esses dois fatos aqui são muito importantes. Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico e 1000 litros é 1 metro cúbico. Fica bastante interessante quando nós pensamos nessas unidades. Então, 1 decímetro cúbico, se nós lembrarmos que 1 decímetro corresponde ao comprimento de 10 centímetros, né? 1 decímetro são 10 centímetros. Ok. Portanto, 1 decímetro cúbico corresponde a uma caixa, né? A uma caixa, um cubo, com 10 centímetros de aresta. Então, se nós pensarmos numa caixa, num recipiente que tem 10 centímetros de comprimento por 10 centímetros de profundidade por 10 centímetros de altura, ou seja, numa pequena caixa cúbica, cuja aresta mede exatamente 10 centímetros, então nesta caixa cabe exatamente 1 litro. Então essa é a definição de 1 litro. Por outro lado, quando nós pensamos em 1 metro cúbico, nós podemos pensar numa caixa d'água, daquelas mais antigas, de amianto, né? Não essas mais que são redondas de plástico, aquelas antigas de amianto. Então, se ela mede 1 metro de comprimento por 1 metro de profundidade por 1 metro de altura, ela vai ter a capacidade de 1000 litros. Então, quer dizer, se nós pensamos numa caixa cúbica com 1 metro de aresta, então essa caixa cabe aí 1000 litros. Bom, turma, mais a título de curiosidade até, e também para eu explicar como é que essa mesma convenção dos prefixos se aplica para outras unidades, estou colocando aqui as unidades básicas definidas pelo Sistema Internacional. Essas são as unidades básicas. Existem 7 unidades de medida básicas no sistema métrico definido aí pelo Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então são unidades padrão definidas. Então para comprimento nós já vimos que é 1 metro. Né? Vocês podem perguntar, mas e para área e para volume? Ora, para área e volume nós chamamos de unidades derivadas das unidades de comprimento, pois uma área e um volume, na verdade, elas usam unidades derivadas da unidade de comprimento. Afinal de contas, a área e o volume nada mais é que o produto de dimensões que são dimensões de comprimento. Portanto, a unidade básica é o comprimento, que é 1 metro, tá? Que nós simbolizamos pela letra M. Nós temos unidade de massa também. A unidade padrão de massa é o quilograma. Isso é importante a gente frisar, que a unidade padrão do Sistema Internacional é o quilograma e não o grama. Né? Então, quer dizer, a unidade padrão ela já começa aqui no 10 ao cubo, né? Quilograma. Mas veja que nós temos quilogramas serão 1000 gramas. Nós podemos ter quilograma, podemos ter hectograma, podemos ter decagrama, decigrama, o grama propriamente, o centigrama e o miligrama. Né? Então vejam que aquele mesmo raciocínio que nós colocamos para as unidades de comprimento, no caso metro, centímetro, decímetro, quilômetro, tudo mais, elas valem para as outras unidades também. Para a unidade de tempo, nós temos a unidade padrão, aí o segundo, que nós simbolizamos pela letra S. Mesma coisa, nós temos o milissegundo, centissegundo, decisegundo. Né? Às vezes algumas dessas não são muito utilizadas, mas existem. A unidade padrão de corrente elétrica é o ampere, também nós temos o miliampere. O miliampere é muito utilizado. Quiloampere pouco utilizado. Aí nós temos a unidade de temperatura, é o Kelvin, que é um K maiúsculo. A unidade padrão de temperatura é o Kelvin.
Tomem cuidado aqui, porque a unidade de padrão de temperatura não é o grau Celsius, né, ou centígrados, né, que nós estamos mais acostumados aqui no Brasil, né, e em boa parte do mundo aí no caso. Mas é o Kelvin, que é a unidade padrão da ciência aí no caso, né. A unidade padrão para quantidade de substância é o mol, né, o símbolo também é mol, né. Então nós podemos ter um milikelvin, centikelvin, um hectokelvin, um kilokelvin. Cuidado que o Kelvin é K maiúsculo, né? E o quilo é K minúsculo. O mol, também nós podemos ter um quilomol, um decimol, um centimol, um milimol, né? Assim por diante. E unidade de intensidade luminosa em candelas, tá? Então, candela é a unidade padrão de intensidade luminosa. Usa-se aí o símbolo CD. Então, nós podemos ter um milicandela, centicandela, decicandela, hectocandela, quilocandela, né? Enfim, são unidades de intensidade luminosa. Então, com isso, vocês veem que esta mesma teoria aqui, ela pode ser aplicada para qualquer unidade. Essas são as unidades básicas definidas pelo Sistema Internacional. A partir daqui, nós temos as unidades derivadas, né? Só a título de curiosidade. Por exemplo, quem já estudou física aí, viu a unidade, o Newton, que é a unidade de força. Então, a unidade de força é o Newton. Mas o Newton, ele na verdade ele é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então nós percebemos que o Newton, na verdade, ele usa o quilograma, o metro e o segundo ao quadrado, né? Então nós chamamos de uma unidade derivada. E essas daqui são as unidades básicas. Isso mais a título de curiosidade para vocês. Bom, turma, nós estamos dividindo esta aula em duas, porque realmente é um assunto que acaba sendo um pouquinho mais amplo, para nós falarmos com atenção e com cuidado, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, pessoal!